Sexta-feira, 9h, na 106 FM Santa Conversa. Um programa descontraído, bem-humorado, com o melhor da música evangélica nacional e internacional. Santa Conversa, um oferecimento da Igreja Cristã Batista Bíblica em Santa Branca, Rua Coronel Barros Leite 94, no centro. Santa Conversa. Bons amigos, boa música e, sobretudo, a santa palavra de Deus, trazendo paz aos nossos corações. Santa Conversa, todas as sextas-feiras a partir das 9h. Apresentação: Daniel de Araújo. Olá, ouvintes da 106 FM, da Rádio 106 FM, uma ótima noite para você. Este é o seu programa Santa Conversa. Este programa é uma realização da Igreja Cristã Batista Bíblica aqui na cidade de Santa Branca. Nossa querida e amada igreja está situada à Rua Coronel Barros Leite, número 94, no centro, bem no centro de Santa Branca. E eu sou o Daniel de Araújo e fico com você com todo prazer até as 10h. Nessa oportunidade, na noite de hoje, eu vou continuar um assunto com você. Nós estamos aí pensando um pouco sobre família, sobre relacionamentos, sobre envolvimentos, sobre oportunidades, sobre decisões, escolhas. E não dá pra gente viver sem fazer escolhas, não dá pra gente viver sem nos relacionarmos, sem nos envolvermos. E, obviamente, como é triste, como deve ser triste viver longe ou separado da família. Então, eu já por alguns programas eu venho conversando isso com você e na noite de hoje não será diferente. Eu quero continuar pensando um pouco sobre essa questão. Relacionamentos, escolhas, decisões, envolvimentos, famílias, filhos, enfim, as situações do dia a dia, não é? Eu julgo, eu penso, eu considero que isso seja muito importante para as nossas vidas. Então eu vou continuar esse assunto com você e na noite de hoje nós teremos a participação de algum depoimento e eu peço que você continue sintonizado na 106 FM para que juntos possamos compreender um pouco mais, meditarmos um pouco mais, pensarmos um pouco mais nessas questões. Eu quero aqui agradecer ao Dudu Santos, que é o sonoplasta, também agradecer ao Zé Inácio, que é o nosso segurança, e em nome da Igreja Cristã Batista Bíblica em Santa Branca, eu quero agradecer a senhora Dalva Simão, que é a diretora dessa emissora e nos concede a oportunidade de estarmos aqui realizando o programa ou apresentando o programa Santa Conversa. Nós, em nome da igreja, agradecemos a senhora e também ao Dudu Santos, ao Zé Inácio e ainda a você que é ouvinte e acompanha o nosso programa. Que Deus abençoe a vida de vocês em Cristo Jesus. Gente, antes de eu tocar uma música aqui, eu quero compartilhar com você um versículo bíblico, como o nosso programa chama-se Santa Conversa. Nada mais justo do que eu fazer uso da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, eu quero ler uma pequena parte do que está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, verso 12. Essas palavras que estão registradas aqui, nessa passagem, foram ditas pelo apóstolo São Pedro. E Pedro, diante das autoridades em Jerusalém, ele disse as seguintes palavras: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Olha que coisa impressionante, que coisa maravilhosa, que palavra poderosa. Pedro disse não só às autoridades naquele dia, mas também a todas as pessoas que estavam presentes ali. Pedro declara: Jesus Cristo tem o nome dado por Deus que pode salvar o homem dos seus pecados.
E é importante que a gente pense nisso. Afinal de contas, nós somos pecadores, nós falhamos, nós cometemos erros. E o apóstolo São Pedro deixa claro que não há salvação em nenhuma outra pessoa, a não ser na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus morreu na cruz do Calvário em nosso lugar, para pagar o preço, a dívida que o pecado impôs sobre a nossa vida. Então é importante que, como eu tenho dito sempre aqui, que você crie o hábito da leitura bíblica. É muito importante. As pessoas leem tantas coisas durante o dia, por que não ler a Bíblia também? Não fará nenhum mal, muito pelo contrário. Fará bem à sua alma, ao seu espírito, à sua mente e mais. Fará bem a você como pessoa, fisicamente, e fará bem a toda a sua família. Crie o hábito, desenvolva o hábito de ler uma boa leitura, um bom material. Leia a Bíblia. Como eu disse, não lhe fará mal algum, somente lhe fará o bem e irá esclarecer muitas coisas. A palavra de Deus, como ela mesma afirma, é viva, eficaz e vai lá no fundo da alma do homem, lá nos segredos da mente do homem, e revela muitas coisas, não é? Então crie esse hábito, aprenda a ler a Bíblia, leia a Bíblia todos os dias e eu tenho certeza que você será feliz, você será bem-aventurado, bem-aventurada. Então que Deus abençoe a sua vida ricamente através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu volto já para compartilhar com você um assunto muito importante na noite de hoje. Como eu disse, eu vou continuar um pouquinho mais o assunto que eu venho desenvolvendo já nos últimos 3 ou 4 programas aqui através da 106 FM. Que Deus abençoe você. A Bíblia diz: há um tempo para todo propósito debaixo do céu, tempo de abraçar e tempo de afastar-se. Viva a sua vida em conformidade com a palavra de Deus, e tudo em sua vida dará certo. Põe o pé na estrada, dizendo vou pra longe do pai. Sai com a mochila cheia e tão pesada e pra seguir na estrada vai ser difícil de carregar. Já não quer conselho, já não quer saber de nada. O que ele quer é simplesmente se aventurar e arriscar a vida que por Deus foi dada, custe o que custar. Ele acredita que vai se dar bem e não vai depender da ajuda de ninguém. Pra se esconder do Deus que tudo vê, não precisa estar do avesso pra ele te conhecer. Está na palma da mão o poder de mudar, basta uma palavra dele para te transformar. Se eu fosse você, não fugiria mais, não adiaria, faria como o rapaz que se arrependeu e procurando paz, mudou a rota pra casa, foi para os braços do pai. Põe o pé na estrada, dizendo vou pra longe do pai. Sai com a mochila cheia e tão pesada e pra seguir na estrada vai ser difícil de carregar. Já não quer conselho, já não quer saber de nada. O que ele quer é simplesmente se aventurar e arriscar a vida que por Deus foi dada, custe o que custar. Ele acredita que vai se dar bem e não vai depender da ajuda de ninguém. Não dá pra se esconder do Deus que tudo vê, não precisa estar do avesso
meu nome é Daniel Souza, falo da cidade de Caçapava. Apenas uma reflexão para nós nesses momentos em que atravessamos de isolamento. Muitas incertezas passam pela cabeça de todos nós, muitas inseguranças também, medos. Mas eu gostaria de deixar uma reflexão que se encontra em Mateus capítulo 28, versículo 20, quando Jesus afirma a nós e afirmou aos seus discípulos, diz o seguinte: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Semelhante a essa situação, Jesus também, naquele momento em que atravessava o mar de Genezaré, ele deu uma afirmação aos discípulos de que atravessemos até o outro lado do mar para que possamos estar naquele outro lado. Jesus afirmou: atravessemos, ou seja, Jesus estava com a certeza de que chegaria ao seu destino. Uma pesquisa feita afirma que os barcos daquela ocasião, a polpa onde Jesus estava dormindo tranquilamente, se encontrava na parte traseira do barco, de onde o leme e a direção conduzia o barco até o destino. E Jesus dormia justamente próximo a este local da direção do barco. Dormindo tranquilamente, os discípulos, naquele pavor, acordam Jesus, pedindo para que ele pudesse socorrer na tempestade. Mas uma coisa é certa, Jesus estava justamente ao lado da parte que dirigia o barco, deixando claro para nós que ele está em toda e qualquer situação, nos guiando nos melhores caminhos. Por mais difícil que o mar seja revolto, Jesus nos conduz, estando ele no leme da nossa direção. Então, creia nisso. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Promessa feita por Jesus. Um grande abraço a todos. Quebrando os cordéis pra te dar vida livre de esquinas cruéis. Vem arrependida viver a seus pés.
Muito bem, na noite de hoje eu quero compartilhar com você algo que está no meu coração, na minha mente já por algum tempo, e por essa razão eu venho tratando desse assunto já há algumas semanas com vocês aqui através da 106 FM. E eu quero, é lógico que eu não vou ficar me prolongando por mais programas, mas eu acho muito importante que a gente possa pensar um pouquinho à luz da palavra de Deus sobre a questão da vida familiar, sobre os filhos, sobre as crianças, sobre os adolescentes, sobre os jovens. Por quê? Porque, gente, nós vamos envelhecer, não é? É óbvio, é claro. Isso é inevitável. E os jovens vêm aí. Os adolescentes estão crescendo, as crianças estão crescendo, as coisas estão acontecendo. E como será o futuro dessas nossas crianças? Como está o futuro do jovem santabranquense? O que eles têm feito de bom na vida hoje que lhes garantirá um futuro promissor, um futuro próspero daqui a poucos anos? Nós precisamos pensar nisso, gente. E é por essa razão que eu estou, como eu disse, há alguns programas discutindo isso. Porque a palavra de Deus nos orienta a pensarmos no futuro, a olharmos para frente, a seguirmos em frente, a caminharmos, a avançarmos, a prosperarmos. Mas não é exatamente isso, gente, que nós desejamos para a nossa vida. Nós precisamos de conforto, nós precisamos de uma casa para morar, nós precisamos de um carro para nos locomovermos daqui para um outro lugar. Nós precisamos de um emprego para nos sustentarmos, não é? Se você pensa, por exemplo, se você está envolvido com uma pessoa, se você está num relacionamento, eu acredito que esse relacionamento é sério e você pensa em algo sério. Você pensa, talvez, em ter uma família, a sua própria família, não é? Os seus pais têm a família deles, você é filho de alguém, então você pertence à família dos seus pais. Eu creio que você pensa em ter a sua própria família, mas para isso nós precisamos ter condições, e é por isso que nós temos que olhar para o futuro. Mas o futuro só fará sentido dependendo do que estamos fazendo agora. O que você está fazendo hoje para que amanhã você tenha segurança, que você tenha estabilidade, que você tenha um emprego, que você tenha um bom salário para se manter, para manter a sua família, os seus filhos. Talvez você não esteja casado ainda, mas já tenha filhos. O que você pensa do futuro? Tudo isso, a Bíblia, a palavra de Deus nos orienta. E como este é um programa evangélico, e a base do nosso programa é a palavra de Deus, o assunto principal deste programa é a palavra de Deus, então eu preciso compartilhar com você aquilo que a palavra de Deus nos orienta com respeito à vida, aos cuidados que nós precisamos ter. Eu tenho dito aqui que o mundo é mau. O sistema que rege este mundo é mau. Ele pensa somente nele. E eu tenho dito também, repetidas vezes, que o apóstolo São Paulo, quando escreveu sua carta ao jovem pastor Timóteo, ele recomendou a este jovem pastor que tomasse cuidado, porque nos últimos dias, os homens, as pessoas, seriam amantes de si mesmas. Elas seriam egoístas. Gente, como é triste uma pessoa egoísta. Ela só pensa nela. Ela só pensa no bem dela. Ela não pensa no bem do próximo. Aliás, uma pessoa egoísta não ama o próximo. Deus precisa, entre aspas, né? A palavra precisa aqui. Nós pedimos a Deus que Ele venha a agir na vida de uma pessoa egoísta. Porque esse estilo de vida, o egoísmo ou o egocentrismo, não faz bem para ninguém.
Pessoa egoísta pensa só nela, ela não quer nem saber como está o seu próximo. E isso é muito complicado. Porque ela não vive sozinha numa cidade, ela não vive sozinha dentro de uma casa. Mesmo que viva sozinha dentro de uma casa, ela tem família. Ela vai abandonar a família, ela vai pensar só nela. Que coisa triste. Olha, Deus nos colocou nesse mundo para que possamos viver uma vida, de certa forma, de comunhão com as pessoas, de amizade, de boas amizades com as pessoas. Nós precisamos ser, por exemplo, bons vizinhos, bons amigos no trabalho, bons amigos na escola. Nós precisamos ser amigos e irmãos na igreja. A igreja, por exemplo, não pode ser aquele lugar onde a gente vai cultuar a Deus, cantar louvores, orar, né? Fazer as nossas orações, e quando termina a reunião nós vamos embora para casa e tudo bem, cada um vai cuidar da sua vida. Não é isso. Se eu estou dentro de uma comunidade cristã, eu tenho que amar aquele que está ao meu lado, mesmo que eu não o conheça, e eu tenho que me preocupar e me ocupar em que ele esteja bem. É uma recomendação da palavra de Deus. Para nós que somos cristãos, a Bíblia diz que eu devo levar as cargas do meu irmão. Lá diz assim, levai as cargas uns dos outros. Ou seja, ajude as pessoas. Muitas pessoas enfrentam dificuldades. E se nós não estamos tão apertados assim, nós temos que ajudar as pessoas a caminhar, a seguir em frente. Então, quando eu levanto aqui, quando eu trago aqui para o programa um assunto como família, como jovens, como adolescentes, é porque nós temos que nos ocupar dessa gente. Como eu digo sempre, eu caminho bastante na cidade de Santa Branca e eu ando prestando atenção no comportamento das nossas crianças, no comportamento dos nossos adolescentes, e eu tenho percebido que não está lá tão bem como deveria. Olha, essa pandemia atrapalhou demais. Não tem atrapalhado só o setor comercial e empresarial. Não. Essa pandemia, esse isolamento atrapalhou a vida das nossas crianças, gente. As crianças estão muito mais tempo na rua. Aí talvez, egoisticamente, alguém possa dizer assim, cada um cuida dos seus filhos. Realmente, a responsabilidade dos filhos é dos pais, mas os pais precisam trabalhar, gente. Vai colocar comida dentro de casa como? Os pais precisam trabalhar para se sustentar. As mães trabalham. E as crianças não podem ficar na rua o dia inteiro. Que futuro terão essas crianças? O tempo está passando, meu Deus. O tempo está passando, o tempo escolar está indo embora. Isso vai gerar um grande problema para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para a família e para a nossa cidade. Nós temos que pensar isso. E como igreja de Jesus, nós temos que pensar, nós temos que orar, nós temos que pedir a Deus que tenha misericórdia do nosso país e nos ajude a encontrarmos uma solução para o que nós estamos vivendo agora. O futuro das nossas crianças, dos nossos jovens, está sendo afetado, gente. Essa pandemia está atrapalhando demais. É preciso encontrar uma solução. Não adianta eu ficar contando os mortos. Eu preciso dar solução, porque tem muita gente viva. Não estou desprezando ninguém. Não estou desprezando também a palavra de ninguém. Mas nós temos que nos ocupar, colocar a mão ao trabalho. Nós precisamos ocupar a nossa mente para pensarmos em algo, porque o futuro das nossas crianças, adolescentes e jovens está sendo afetado. Isso será muito complicado. Muito complicado. Como eu disse, eu vejo as nossas crianças aqui em Santa Branca na rua. É óbvio que elas não vão conseguir ficar dentro de casa, gente. Mas algo precisa acontecer. Algo precisa acontecer.
Nessa oportunidade, eu quero conversar com você sobre alguns poucos assuntos na noite de hoje que eu julgo ser muito importante e que, infelizmente, tem virado hábito na vida de algumas pessoas. Por exemplo, a mentira. Vez por outra escapa uma mentirinha, né, gente? Mentira é um problema, hein? É muito complicado. Porque existem pessoas que se acostumaram a mentir. Elas encontram um jeito de contarem uma mentirinha. E o tempo vai passando e elas vão se adaptando à mentira. Mentira é pecado. Deus detesta a mentira. Olha, gente. Olha o que eu acabei de dizer. Deus detesta a mentira. Talvez você tenha pensado aí. Acho que o Daniel exagerou agora, hein? Ele diz que Deus detesta a mentira. Detesta. E na Bíblia está escrito que Deus detesta a mentira. Porque mentira é pecado. E pecado gera nojo diante de Deus. Olha, eu não sei se você já se deu conta de como as coisas andam às avessas, como o mundo anda de pernas para o ar. Por exemplo, mentir é uma coisa muito feia, todo mundo sabe disso. Aliás, eu acredito que os pais ainda digam isso para os filhos. Olha, mentir é feio, hein? Não pode mentir, né? Porém, para justificar o uso da mentira, muitas pessoas dizem assim: mas quem não mente? Né? Às vezes você vai dizer, não pode mentir, mentir é feio, né? E aí a outra pessoa diz, não, mas quem não mente? Existem ainda, minha gente, aquelas pessoas que dizem, uma é mentirinha aqui, outra ali, não faz mal a ninguém, afinal de contas, todo mundo mente. As pessoas dizem isso, né? As pessoas, não tem problema não, o que é isso? É só uma mentirinha. Geralmente, quem se posiciona dessa forma é porque já está acostumado ou acostumada a mentir. Quando esse tipo de coisa vira hábito ou vira um hábito na vida de uma determinada pessoa, abandonar a prática da mentira será um grande desafio. Vira um vício, é uma ferramenta no dia a dia da pessoa. O mais interessante, porém, é que mesmo a pessoa que costuma mentir, ela não admite que mintam para ela. Pode fazer o teste. Se você conhece uma pessoa que tem o hábito de mentir, minta para ela para você ver e deixe que ela descubra que você mentiu. Ela vai ficar extremamente chateada. Ela mente, mas ela não gosta que mintam para ela. E por que isso acontece? Porque simplesmente, por mais insignificante que uma mentira possa parecer, mentira é algo muito ruim e, como eu disse, muito feio. Uma pessoa, quando está acostumada a mentir, embora possa até não se importar com isso, torna-se alguém que as outras pessoas evitam. Pessoas que usam da verdade, elas não suportam pessoas mentirosas. Todas as pessoas sabem muito bem que Jesus, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, veio a esse mundo para nos abençoar. Contudo, esse mesmo Jesus que provou amar verdadeiramente as pessoas, até mesmo aquelas que o maltrataram, disse verdades que possivelmente muitas pessoas acharão duras demais. Para termos uma ideia de como Jesus era totalmente comprometido com a verdade, porque ele é a verdade, uma certa vez, enquanto falava às autoridades religiosas, ele disse a elas as seguintes palavras. Veja, gente, o que foi que Jesus disse com respeito ao comportamento de algumas pessoas que costumavam mentir. Essas pessoas eram os líderes religiosos de Israel. Jesus disse assim: vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer.
Desde a criação do mundo, ele, o diabo, foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Quem escreveu isso foi João. O apóstolo São João escreveu isso em seu evangelho, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Se você tem uma Bíblia na sua casa, e eu desejo que você tenha, leia lá, Evangelho de João, capítulo 8, verso 44, e você irá encontrar estas palavras do Senhor Jesus. Olha, gente, talvez ao ouvir essas palavras você possa dizer assim, mas como pôde Jesus falar assim com as pessoas? Se ele era filho de Deus, como pôde falar com as pessoas dessa maneira, nesse tom? É muito simples de podermos entender essa atitude de Jesus. É muito simples e fácil. Embora saibamos por intermédio da Bíblia que Deus é amor, a própria Bíblia diz também, como eu disse no início da nossa conversa aqui, gente, se você tem uma Bíblia aí na sua casa, abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 22. Isso está escrito na Bíblia. Esse é o caráter de Deus em relação à pessoa que costuma mentir. Provérbios, capítulo 12, versículo 22. Está escrito assim: o Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. Olha que palavra extraordinária! O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. Você costuma dizer a verdade? Ou você costuma mentir? Até nisso nós temos que fazer escolha, gente. Nós escolhemos no nosso dia a dia dizer a verdade ou mentir? Você, por um acaso, já pensou em Deus detestando alguém? Talvez isso seja novo para você. Ah, não, acho que o Daniel errou. Acho que ele não está lendo a Bíblia, não. Estou lendo a Bíblia, sim. Provérbios, capítulo 12, verso 22. Eu não estou interpretando nada de maneira errada, não. É exatamente isso que está escrito na Bíblia. Mentir é algo muito complicado. E Deus detesta quem faz uso da mentira. A Bíblia diz que ele detesta gente mentirosa. Não dá para mudar isso. Precisamos compreender que a mentira provoca um grande mal, tanto em quem fala mentiras, como em quem acredita nelas. Gente, como é decepcionante você acreditar em algo que você ouviu, aí passa-se alguns dias, você descobre que aquilo é mentira. Eu tenho certeza que você fica extremamente chateado e chateada, porque é triste demais você acreditar numa palavra mentirosa. O Senhor Jesus Cristo, queridos, olha, preste atenção numa coisa. O Senhor Jesus Cristo associou pessoas mentirosas à pessoa do próprio diabo, dizendo que a pessoa que tem o hábito de mentir quer agradar ao diabo, porque ele é o pai da mentira. Ou seja, ele, o diabo, é o criador da mentira. Infelizmente, muitas crianças têm aprendido a mentir, porque veem em casa seus próprios pais mentindo. Isso, no mínimo, é algo muito desastroso. O apóstolo São Paulo, gente, quando escreveu sua epístola, sua carta à igreja que estava na cidade de Éfeso, nessa mesma carta que leva o nome, Carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 25, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo.
Mentir é um hábito que destrói a vida de uma pessoa. O mais estranho é que, por vezes, algumas pessoas são evitadas porque têm o costume de falarem a verdade. Você já parou para pensar isso? Existem pessoas que são evitadas porque falam a verdade. Olha que coisa estranha. Não deveria ser o contrário? Fulano é uma pessoa que fala a verdade. Então, chama ele para estar com a gente aqui, porque nada melhor do que ouvir verdades. Não é? Vou contar uma coisa para vocês aqui. Eu tive uma tia chamada Joana. Tia Joana. Ô, gente, quando a gente via que a tia Joana vinha chegando, meu Deus, a gente sumia. É sério, porque a tia Joana, ela falava a verdade, gente. E em algumas situações, a gente não estava disposto a ouvir verdades. Isso é muito triste, porque verdade não faz mal para ninguém, a mentira faz, mas a verdade não. A verdade não. Olha, a verdade é uma coisa tão boa que eu vou ler mais uma vez para você o que está escrito no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 12, verso 22. É tão claro isso. Olha, o Senhor Deus detesta os mentirosos, porém Ele ama as pessoas que dizem a verdade. Você não precisa se preocupar. Deus está dizendo o seguinte: olha, eu não suporto gente mentirosa, mas eu amo as pessoas que vivem na verdade. Por que se preocupar? Deus está dizendo que ama aquela pessoa que ama a verdade. Que coisa maravilhosa! Azar do mentiroso, porque Deus não suporta a mentira. Então, hoje em dia, essa situação esse comportamento tem virado um hábito na vida das pessoas. Isso é muito triste, isso não pode acontecer. Porque as crianças, quando veem alguém mentindo, elas acabam por aprender a mentir. E aí chegam na adolescência e elas continuam mentindo. Chegam na juventude, elas vão usar a mentira como uma ferramenta. E aí, gente, é fracasso total. Olha, sabe outra coisa também que hoje em dia, aos olhos de muita gente, se tornou algo absolutamente normal? É a questão do ficar. Entendeu o que eu disse? Ficar. Os adolescentes usam muito isso. Eu tô ficando com fulano. É difícil, eu sei que é difícil falar de namoro na atualidade. Nos nossos dias, as pessoas não estão falando mais em namoro, as pessoas estão falando em ficar. Porque os jovens não querem saber de assumir responsabilidades. Aliás, gente, a bem da verdade, os jovens precisam se ocupar com outras coisas. Como eu disse, eles precisam olhar para o futuro. E namorar com pouca idade, honestamente, nunca trouxe benefício para ninguém. Só dor de cabeça. Cá entre nós, vamos ser sinceros, gente. Uma criança com 13, 14, 15, 16, 17, namorando. Olha, sabe o que é engraçado? Nessa idade, 13 anos namorar é brincadeira, gente, pelo amor de Deus, né? O adolescente não sabe nem passar café, poxa. Fica complicado, cá entre nós. Mas o engraçado é o seguinte: nessa idade ele quer namorar, ele diz que ele pode, né? Que ele... Não, eu tenho responsabilidade. Aí quando chega na fase adulta, você fala pra ele: e aí, vai casar? Que isso, quero saber disso não, eu vou cuidar da minha vida. Já deveria ter cuidado da vida aqui na adolescência. Você não pode deixar para cuidar da sua vida daqui a 20, 25 anos, não. Você tem que começar agora, pai. Você tem que instruir os teus filhos adolescentes. Não tem essa de namorar, não. Você vai estudar para ser alguém na vida. Olha, os meus avós falavam isso para mim, acredita? Você tem que estudar, hein? Para você ser alguém na vida. E os meus avós ainda... O meu avô, o Antônio Araújo, ele ia mais longe. Dizia, você precisa estudar para ser alguém que presta.
nessa vida. Para não ser um imprestável. Ele dizia isso para mim. Tá pensando que isso me machucou, me feriu? Não, de jeito nenhum. Olha onde eu estou. Fazendo programa aqui na 106 FM. Graças a Deus por isso. Eu ouvi os conselhos, ainda que duros, alguns, né, duros, do meu avô, da minha mãe, da minha família. Graças a Deus eu estou aqui dando frutos que podem ser saboreados, né? Então, adolescente, vamos estudar, gente. Que papo furado é esse de namorar? Vamos estudar. Você precisa ser alguém na vida. A vida é difícil, gente. Eu disse e repito. A vida é uma professora implacável. Primeiro ela dá a prova e depois a lição. Como a prova vem primeiro, a possibilidade da gente tirar um 0 é muito grande. Então vamos ficar esperto. Vamos deixar para namorar daqui a algum tempo. Pai, mãe, vamos aconselhar direitinho os filhos. Essa conversa fiada de ficar, como eu disse, só traz dor de cabeça. Só traz dor de cabeça. Você duvida do que eu tô falando? Sai e faz uma pesquisa na cidade aí, ué. Sai aí pelos bairros aqui em Santa Branca e faça uma pesquisa aí. Tu vai ver só se não traz dor de cabeça. Desde o início da adolescência, por volta dos 10 ou 11 anos de idade, jovens têm tido a atitude de beijar sem compromisso, sem ter obrigação de assumir um relacionamento com a pessoa que beijou. É sério. Nessa brincadeira dos nossos dias, o que tem acontecido é que os adolescentes perderam os limites com suas atitudes, chegando a beijar várias pessoas numa mesma festa, num mesmo passeio. Isso pode parecer normal para algumas pessoas, mas não é não, gente. Sabe qual é o papo entre os adolescentes? Quem beija mais leva vantagem. Isso é um absurdo. É sério, a gente precisa pensar nessas coisas. Porque o futuro vai dar a paga. Vai dar o resultado disso. Enquanto os nossos adolescentes estão aí, se ocupando de namorar tão cedo, o futuro está chegando aí. É sério. Olha, de certa forma, um namoro ou compromisso sério na idade mais jovem pode comprometer outras áreas do desenvolvimento, como os estudos, porque todo mundo já esteve apaixonado. Quando a gente está apaixonado, a gente quer ficar do lado da pessoa que a gente gosta. E na adolescência, então, nós abandonamos tudo, a pessoa abandona tudo. O adolescente não quer ir para a escola, o adolescente não quer estudar, ele não quer cumprir os seus deveres em casa, ele quer estar aonde? Ele quer estar com a pessoa que ele gosta. Ele quer estar lá no celular, trocando conversas. Ele abandona tudo, gente. Porque ele quer ficar junto. Eles querem se falar por mais tempo, seja no telefone, seja pela internet. Enfim, a coisa mais certa a fazer por parte dos pais é conversar com seus filhos adolescentes, explicando a eles que a vida não é essa doçura toda que os adolescentes acreditam que possa ser. Todos nós que já somos pessoas adultas, sabemos de cor e salteado que a vida nunca foi um mar de rosas. Aliás, se a vida fosse um mar de rosas, mesmo assim seria impossível de nadarmos nesse mar. Rosas têm espinhos. Como eu já disse em comentários passados, quem deseja viver num lugar agradável deve contribuir para que isso seja possível. Então nós temos que começar a aconselhar melhor aquele adolescente que a gente conhece, que a gente tem liberdade, que a gente pode chegar e conversar. Existe um fator que está intimamente ligado à vida de todas as pessoas e com os adolescentes não é diferente. É a questão da sexualidade. Esse assunto se tornou tão presente no dia a dia das pessoas que até mesmo quando você está assistindo a TV, por exemplo, e surge lá um comercial, por exemplo, um comercial que tenha como objetivo anunciar o lançamento de um carro, esse comercial acaba descaradamente explorando sexualmente o corpo de alguém.
geralmente é a imagem de uma mulher que aparece. O que tem a ver um carro com uma mulher seminua? Nada. Nada. Para muitos, isso pode ser entendido como agente de propaganda, mas a bem da verdade trata-se de vulgarização. É sério. Nossos adolescentes estão sendo despertados cedo demais para uma vida sexual que eles mesmos não são capazes de responder. Caso haja necessidade de assumir, por exemplo, além das responsabilidades de um envolvimento, bem como os deveres de paternidade e maternidade, os nossos adolescentes, e eu sei o que eu estou falando, porque eu sei que existem adolescentes que já é pai e já é mãe, mas eles não têm condições de assumir paternidade e nem maternidade. Paternidade no caso do menino, maternidade no caso da menina. Eles não têm idade, gente. Mas isso tem acontecido. Será que alguém tem alguma dúvida com respeito a isso? Creio que não. Sabe por que nós temos que pensar num assunto como esse? Sabe por que temos que nos envolvermos num assunto tão delicado como esse? Porque os resultados que podem surgir de atitudes impensadas ou irresponsáveis, direta ou indiretamente, poderão nos atingir, poderão nos envolver. É muito importante darmos atenção a essa tal, entre aspas, liberdade que nossos adolescentes estão tendo, para que eles mesmos não venham a sofrer com as próprias escolhas que fazem. Todo caso, eu entendo perfeitamente que todo caso tem lá suas exceções, mas uma gravidez na adolescência pode vir a atrapalhar e muito a vida não só de uma menina, mas de uma família inteira. Uma adolescente grávida tem de parar com seus estudos. Isso não é o pior que poderá vir a acontecer. Essa menina poderá ser alvo de palavras agressivas, poderá se tornar vítima de ações preconceituosas, e se a família não tiver estrutura para receber a criança, quem irá sofrer ainda mais será a própria criança, que nada tem a ver com a decisão que dois adolescentes tomaram na vida. Vocês estão vendo como a coisa é séria? Como nós temos que nos preocupar com isso? Nós estamos diante de uma situação delicada e ao mesmo tempo muito grave. Muito grave. Meu nome é Flávia e eu hoje tenho 2 filhos, a Jéssica e o Diego. E a minha filha mais velha, que é a Jéssica, hoje está com 13 anos e eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu fiquei grávida quando eu tinha 16 anos, 16 para 17 anos. Eu tinha um conhecimento, sim, do meu corpo, que eu prestava muita atenção em tudo que acontecia comigo. Então, a partir do momento que eu desconfiei que eu estava grávida, eu já cheguei pro Fábio e conversamos, falei para ele a dúvida que eu estava e eu passei tudo para ele que estava acontecendo, porque naquele momento a pessoa que eu podia confiar era ele. Eu não sabia o que fazer. 16 anos é como se a gente não tivesse nada na cabeça. A gente não pensa em nada, a gente não sabe o que vai fazer, como vai ser, o momento. Eu não conseguia pensar em nada, não conseguia pensar. Se qualquer pessoa falasse para mim, casa, para mim tava bom. Não casa, para mim tava bom. Vai morar junto, para mim tava bom. Porque naquele momento eu não tinha uma ideia formada do que eu queria para minha vida. Maturidade, que era o que mais faltava para nós dois naquele momento. Gravidez na adolescência, ainda com 16 anos, é muito complicado. É tudo muito difícil, porque você tem todo aquele amor de mãe, que você sabe que existe dentro de você, mas falta maturidade para a criação da criança. Você não sabe como você vai agir em determinadas situações. Você pode passar medo para a criança,
a minha maneira de ser, eu tive que mudar completamente. E é muito difícil, a gente não consegue. A gente não consegue. A Jéssica acabou crescendo junto com a gente e fazendo a gente crescer muito. Porque as responsabilidades de um filho são muito grandes. O filho, ele não é para um dia, uma semana, um mês. O filho é para o resto da vida. E ele depende de você. Por eu ter hoje 30 anos, ter sido mãe nova, o que eu vivi está vivo na minha cabeça ainda, na minha lembrança. A minha adolescência ainda tá aqui, tá clara. E o que eu passei, eu não quero que ela passe. Muito bem, vocês ouviram aí o depoimento da Flávia. Hoje a Flávia tem 30 anos, mãe de 3 filhos, mas que ainda na adolescência acabou grávida e teve de enfrentar várias dificuldades que poderiam terem sido evitadas. É isso que a gente está procurando refletir, é sobre essas dificuldades que os adolescentes podem acabar tendo que enfrentar e não são necessárias. Existem lutas, gente, que nós temos que travar lá quando chegarmos à nossa vida adulta e não na adolescência. Na adolescência nós temos que nos prepararmos para a vida no futuro. E isso é muito importante. É por isso que eu estou trocando essa ideia com vocês através da 106 FM já por algumas semanas. Eu acho isso muito importante. Queridos, quando uma pessoa dá atenção à palavra de Deus, quando uma família busca ser orientada pelos ensinamentos que encontramos na palavra de Deus, a vida dessa família tem outro rumo. A Bíblia, a palavra de Deus, nos oferece alicerce e estrutura, nos coloca no caminho certo. Aliás, a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela endireita as nossas veredas, ela aplana o nosso caminho, gente. É por isso que nós precisamos observar a palavra de Deus, é por isso que nós precisamos obedecer à palavra de Deus, porque ela irá endireitar muitas coisas, se não todas as coisas, na nossa vida. A palavra de Deus irá nos fortalecer espiritualmente, fisicamente, ela irá iluminar a nossa mente, irá nos esclarecer, nos fará pessoas muito bem preparadas para a vida. E nós precisamos compartilhar isso com os nossos adolescentes, com as crianças. A Igreja Cristã Batista Bíblica em Santa Branca tem esse compromisso, a começar com as crianças. Livro de Provérbios de Salomão, capítulo 22, verso 6, diz assim: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Olha que maravilha, gente! Nós podermos compartilhar com as crianças e depois de alguns anos encontrarmos já jovens, né? Alguns até casados. Olha, eu frequentei a tua igreja, eu ouvi palavras que edificaram a minha vida. É isso que, como igreja, nós queremos oferecer às crianças na nossa querida cidade de Santa Branca. Porque nós estamos preocupados com o futuro dos pequenos. Nós queremos que as famílias em Santa Branca sejam abençoadas, edificadas na pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Esse é o compromisso da nossa igreja. Você está vendo que a igreja não está parada, não é? Estamos enfrentando esse isolamento todo, mas a igreja não está parada, a igreja está ativa, porque a igreja é de Cristo, ela não é desse mundo. O Senhor Jesus disse isso. Então, queridos, vamos dar atenção aos nossos pequeninos, que todos os dias, agora devido a esse isolamento, devido a essa pandemia, estão na rua, estão lá brincando, se divertindo, mas estão correndo riscos.
Então, se você tem uma palavra que possa edificar, instruir e abençoar uma criança, libere sobre essas crianças uma palavra de edificação, de construção, de fortalecimento. Peça a Deus que ilumine a nossa mente, que ilumine a mente do nosso governo, dos nossos governantes, a encontrarem uma solução para o que está acontecendo. Nós precisamos. Como precisamos? Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Que o seu final de semana seja um final de semana abençoado. E lembre-se, gente, a palavra de Deus está diante de nós para que sejamos homens, mulheres, famílias abençoadas. Que Deus abençoe você em nome de Jesus, que você possa colocar o seu coração inteiramente na presença de Deus, para que Ele te abençoe. E lembre-se do que falou o apóstolo São Pedro. Lembre-se do que disse São Pedro lá no livro de Atos dos Apóstolos, né? Foi o começo da minha conversa nessa noite. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12, o apóstolo São Pedro disse: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Eu desejo a você que a salvação em Cristo Jesus seja derramada sobre a sua vida e você possa reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, pois é exatamente isso que Jesus é. O Salvador, único, o caminho verdadeiro, a vida em abundância, a vida eterna que nós precisamos. Que Deus abençoe você em Cristo Jesus e até o nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe você.